pessoal, Macete Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Agora fique com os nossos palpites esportivos para este dia. De Bundesliga alemã, onde temos a equipe do União de Berlim enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da União de Berlim, ela perdeu 3 e venceu 2. A equipe da União de Berlim é a 14ª colocada do campeonato alemão, com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Bayern de Munique, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Bayern de Munique é a primeira colocada da Bundesliga, com 61 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Bayern de Munique. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Bayern de Munique para vencer. Pela Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Manchester City enfrentando a equipe do Brighton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, perdeu 3, venceu 2. A equipe do Manchester City é a 5ª colocada do campeonato inglês, com 47 pontos ganhos. Já a equipe do Brighton, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Brighton é a 7ª colocada, com 47 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Manchester City, um empate e 1 vitória para a equipe do Brighton. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols, partida acima de 2,5. Pela Primeira Liga de Portugal, temos a equipe do Farense enfrentando a equipe do Braga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Farense, empatou 2, perdeu 3. A equipe do Farense é a 17ª colocada, com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Braga, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 2, venceu 2. A equipe do Braga é a 3ª colocada, com 50 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Farense, um empate e 3 vitórias para a equipe do Braga. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Braga para vencer. Pelo campeonato italiano, temos a equipe do Milan enfrentando a equipe do Como. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, perdeu 3, empatou 1, venceu 1. A equipe do Milan pelo campeonato italiano é a 9ª colocada, com 44 pontos ganhos. Já a equipe do Como, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Como é a 13ª colocada, com 29 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória do Milan. Melhor opção para esse novo encontro, não vamos mudar muita coisa, vamos de casa. Milan para vencer. Pela Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Red Bull Leipzig enfrentando a equipe do Borussia Dortmund. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Red Bull Leipzig é a 6ª colocada, com 39 pontos ganhos. Já a equipe do Borussia Dortmund, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Borussia Dortmund é a 10ª colocada, com 35 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Red Bull Leipzig e 2 vitórias para a equipe do Borussia Dortmund. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de ambas equipes marcam. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Villarreal enfrentando a equipe do Real Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Villarreal é a 5ª colocada do campeonato espanhol, com 44 pontos ganhos. Já a equipe do Real Madrid, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. Pelo campeonato espanhol, a equipe do Real Madrid é a 2ª colocada, com 57 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Villarreal, um empate e 3 vitórias para a equipe do Real Madrid. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora.
Real Madrid para vencer. Pela Primeira Liga de Portugal, temos a equipe do Porto enfrentando a equipe do Aves. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Porto é a 4ª colocada pelo Campeonato Português, com 50 pontos ganhos. Já a equipe do Aves, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. A equipe do Aves Futebol Clube é a 15ª colocada, com 23 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Porto e 1 empate. Melhor opção para esse novo encontro? Vamos de casa. Porto para vencer. Pelo campeonato holandês, temos a equipe do Al Viking enfrentando a equipe do PSV. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al Viking, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Al Viking é a 17ª colocada do campeonato holandês, com 17 pontos ganhos. Já a equipe do PSV, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. A equipe do PSV é a 2ª colocada, com 55 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes ficou com 5 vitórias para a equipe do PSV. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. PSV para vencer. Campeonato Português. Temos a equipe do Sporting enfrentando a equipe do Famalicão. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, empatou 2, venceu 3. A equipe do Sporting é a 1ª colocada do Campeonato Português, com 59 pontos ganhos. Já a equipe do Famalicão, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. A equipe do Famalicão é a 9ª colocada, com 34 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes ficou com 5 vitórias para a equipe do Sport. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Sport para vencer. Campeonato Mineiro. Temos a equipe do Atlético Clube enfrentando a equipe do Uberlândia. O último confronto entre essas duas equipes ficou com a vitória do Atlético Clube, que venceu o jogo por 2-0. Os últimos 5 confrontos disputados pela equipe do Atlético Clube, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Uberlândia, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 empates, 1 vitória para o Atlético Clube e 2 vitórias para a equipe do Uberlândia. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Atlético Clube para vencer. Final do Campeonato Mineiro. Temos a equipe do América Mineiro enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. O último jogo, a equipe do Atlético Mineiro venceu o jogo por 4-0. Então vamos ficar de olho, porque a equipe do Atlético Mineiro está praticamente eleita. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América Mineiro, empatou 2, perdeu 2, venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, venceu todas suas 5 partidas. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do América Mineiro, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Atlético Mineiro. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Pelo Campeonato Cearense, jogo de final, jogo de ida, temos a equipe do Fortaleza enfrentando a equipe do Ceará. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ceará, venceu todas suas 5 partidas. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Ceará. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Pelo Campeonato Goiano, jogo de volta, temos a Anápolis enfrentando o Atlético Goianiense. O primeiro jogo ficou no empate de 2-2. Nos últimos 5 jogos disputados pela Anápolis, perdeu 1, empatou 2, venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Goianiense, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Anápolis,
um empate e 3 vitórias para a equipe do Atlético Goianiense. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Atlético Goianiense para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Pernambucano. Jogo de volta. Temos a equipe do Santa Cruz enfrentando a equipe do Sport. O primeiro jogo ficou 2-0 para a equipe do Sport. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santa Cruz, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport, perdeu 1 e venceu 4. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Santa Cruz, um empate e 3 vitórias para a equipe do Sport. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Sport para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Porto vs Aves, casa. Porto para vencer. Vila Real vs Real Madrid, fora. Real Madrid para vencer. Milan vs Como, casa. Milan para vencer. União de Berlim vs Bayern de Munique, fora. Bayern de Munique para vencer. Fortaleza vs Ceará, partida acima de 1,5. Santa Cruz vs Sport, partida acima de 1,5. América Mineiro vs Atlético Mineiro, partida acima de 1,5. Atlético Clube vs Uberlândia, casa. Atlético Clube para vencer.